Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui, né? Porque a gente agora na matéria a gente vai usar a derivada para fazer gráficos. E para isso nós vamos desenvolver alguns passos. O primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte: tendo a função, a primeira coisa que a gente vai é determinar o domínio da função. Então, indiferente da função que você estiver trabalhando, você vai ter que determinar o domínio dela, pensar em quais são os problemas que essa função pode ter. Então, por exemplo, essa função aqui, o denominador não pode ser zero, né? Então, quer dizer que x não pode ser 1. Aí eu vou colocar que o domínio é o conjunto dos números reais em que o x é diferente de 1. Uma raiz quadrada, por exemplo, não pode ter aqui um valor negativo. Então, aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Aí a gente chega que x tem que ser menor ou igual a 3 sobre 2, né? Aí esse é o domínio. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3 sobre 2. Então, a gente tem que escrever a ideia do domínio. Aqui uma função polinomial, por exemplo, o domínio é o conjunto dos números reais e assim por diante. Então, o primeiro passo, que é assim, importantíssimo, é saber determinar o domínio da função. O segundo passo, que a gente vai precisar também para montar o gráfico, é calcular a interseção com os eixos. Então, por exemplo, qual é o ponto de interseção com o eixo x? É fazer y igual a zero. Qual é o ponto de interseção com o eixo y? É fazer x igual a zero. E aí a gente vai achar os pontos de interseção com os eixos aí, que vai ajudar na hora de calcular, de montar o nosso gráfico. Terceiro passo. O terceiro passo é calcular a primeira derivada da função e os pontos críticos, né? Então a gente vai derivar a função e com a derivada a gente vai calcular os pontos críticos. Lembrando que os pontos críticos a gente calcula de duas formas. Primeiro, os pontos do domínio para os quais a derivada não existe e os pontos do domínio para o qual a derivada é igual a zero. Então, toda vez que for fazer o cálculo dos pontos críticos, fazer o cálculo por essas duas possibilidades aí. Uma vez tendo os pontos críticos, a gente vai verificar onde a função é crescente e onde a função é decrescente. Então, lembrar que a função ela é crescente quando a derivada é maior do que zero e ela vai ser decrescente onde a derivada for menor do que zero. Então, na verdade, você vai fazer uma reta, marcar os pontos críticos e fazer uma análise de sinal da primeira derivada. E quando ela for crescente, quando for maior do que zero, crescente, quando for menor do que zero, decrescente. A partir disso, a gente determina os extremos da função, ou seja, essa função tem ponto máximo e ponto mínimo. Então, você colocou lá o ponto crítico na reta e verificou. Antes desse ponto crítico, a derivada era positiva, então a função é crescente. Depois desse ponto crítico, a derivada era negativa, ela é decrescente. Então, toda vez que a função tiver esse comportamento em um ponto crítico, ou seja, a função sobe para depois descer, quer dizer que esse ponto é um ponto máximo relativo. Da mesma forma, se você tiver um ponto crítico e a derivada der negativa antes dele, ou seja, a função for decrescente, e depois dele a derivada der positiva, ou seja, a função for crescente, o fato da função descer para depois subir indica que esse ponto é um ponto mínimo relativo. Sempre a ideia de relativo aqui, quando você não conhecer a função profundamente aí. Então, usar a palavra relativo não vai te gerar erro aí, beleza? Dado isso, a gente passa para o sexto passo, que é relativo à segunda derivada da função. Então, lá no quarto passo, você já calculou a primeira derivada, você pega a primeira derivada e deriva novamente. E aí você vai usar a segunda derivada para analisar a concavidade. Se a segunda derivada for maior do que zero, concavidade para cima. Se a segunda derivada for menor do que zero, concavidade para baixo. Então, a segunda derivada fala sobre a concavidade, né? Então, tem lá, por exemplo, o ponto crítico. Se fez a segunda derivada, deu maior do que zero, então aqui a concavidade é para cima. Fez a segunda derivada, deu menor do que zero, concavidade para baixo. Ou o contrário, fez a segunda derivada, deu negativo, concavidade para baixo. Fez a segunda derivada, deu positivo, concavidade para cima. E todo ponto crítico que tiver essa troca de concavidade, ou seja, ela estava para cima e passou para baixo, estava para baixo e passou para cima, esse ponto crítico vai ser chamado de ponto de inflexão. Então, um ponto de inflexão é um ponto onde você tem a troca da concavidade nele, beleza? Pessoal, aqui eu queria só enfatizar, então, uma diferença, olha só.
Quando a gente estuda o sinal da primeira derivada, é para ver se a função é crescente ou decrescente. Ou seja, primeira derivada positiva, função crescente. Primeira derivada negativa, função é decrescente. Quando a gente estuda o sinal da segunda derivada, é concavidade. Segunda derivada positiva, concavidade para cima. Segunda derivada para baixo, concavidade para baixo. Então, a análise de sinal da primeira derivada gera uma coisa. A análise de sinal da segunda derivada gera outra coisa. Aí ficar atento a essa diferença. O sétimo e último passo é calcular as assíntotas. Então, é calcular a assíntota vertical e horizontal. Então, lembrar lá de limite. Ó. A assíntota vertical é procurar os valores, né, para x que fazem com que a função tenda a infinito. Lembrar que esses valores são os valores que zeram o denominador. E a assíntota horizontal é calcular o limite quando x tende a infinito e depois x tendendo a menos infinito. E os resultados que a gente encontrar são as assíntotas horizontais. Feitos esses 7 passos, a gente vai usar essas informações para montar os gráficos, como vocês vão ver nos exemplos a seguir agora aí.